Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Clube da Evolução. Meu nome é Vinícius Mendes, eu sou sócio executivo da V4 Company e sou um dos hosts deste podcast. Muito prazer, eu sou Maurício Braga, sou barbeiro há 8 anos. Há 6 anos estou à frente de uma das maiores redes de barbearia aí do sul do país. Sou colaborador responsável técnico e host do Clube da Evolução aí. É um prazer estar aqui nessa noite aí com vocês aí, recebendo o Glauco. Seja bem-vindo aí, Glauco. Neste podcast, nós vamos debater os mais variados temas para que possa contribuir com a sua evolução, com a evolução dos nossos convidados e com a nossa evolução também. Esse episódio tem como apoiador a V4 Company, né? V4 Mendes Santos & Co., a maior assessoria de marketing da América Latina. E aproveitando que falamos em apoiadores e patrocinadores, temos cota também de patrocínio com bons valores de início de projeto aí. Quem quer anunciar, só nos contate aí no perfil pessoal do Maurício, no meu perfil também, que a gente já dá sequência nessa publicidade, beleza? E hoje o nosso convidado, ele empreende e atua na frente estratégica de mais de 10 empresas, sendo elas de 8 nichos diferentes. Formado em Direito e Administração, atualmente ele é CVO da Gestão Matriz Empresarial e conselheiro da nossa V4. Seja muito bem-vindo ao Clube da Evolução, Glauco Ribas. Muito obrigado, gurizada. É uma honra aí, é um privilégio estar inaugurando aí esse projeto com vocês, que a gente tenha muito sucesso. Estou muito honrado. Vamos para cima. Show, muito bom. Cara, eu queria começar falando aí, te perguntando como é que tu dá conta de 10 frentes estratégicas, que nem eu falei, frentes estratégicas de conselho, de diretoria de empresas e de 8 nichos diferentes, né? Tu tem que estar virando a chave toda hora. Uma hora tu está falando de saúde, outra hora tu está falando de direito. Eu queria entender um pouco mais dessa parte aí. Queria que tu falasse um pouquinho pra gente. Show. Vinícius e Maurício, tu sabe uma coisa que eu vinha refletindo esses tempos? Uma coisa que me favoreceu muito para ter esse mindset empreendedor foi a minha própria formação como pessoa e como educação, né? Graças a Deus, eu nunca tive aquela maré contrária, né? Aquelas crenças que a gente ouve por aí, muita gente lhe é incutida, né? Aquela coisa de vai lá, faz concurso público, vai lá, busca segurança, né? Não, eu nunca ouvi essas coisas em casa, né? Então, em casa eu sempre tive esse exemplo, né, do empreendedorismo, com meu pai e com minha mãe. Então, eu cresci já acreditando nisso, né? Em sempre apostar, em fazer mais. E hoje aí, completando 10 anos de empreendedorismo, casou, né? A gente está aí com 10 empreendimentos, graças a Deus, todos de sucesso. E então, acho que isso com certeza me favoreceu muito, né? Mas por óbvio que se eu fosse citar uma parte que me ajuda muito, que é essencial para que a gente consiga ter todos esses empreendimentos operando em alta performance, com certeza é ter as pessoas certas nos lugares certos, né? E esse foi o trabalho mais longínquo, mais trabalhoso, é construir a equipe certa, o time certo e colocar as pessoas certas nos lugares certos. Bom, falando um pouco de alta performance que tu falou, né? Esse é um ponto bem importante que eu queria até te perguntar como é que funciona a tua rotina para tu conseguir manter essa alta performance que tu tem. Porque quando a gente fala em alta performance, todo mundo fala, não, tem que dormir cedo, tem que acordar às 5 da manhã, tomar banho gelado, tomar um chá ali. Mas eu queria entender de ti, qual é a tua rotina para tu conseguir ter essa alta performance que tu acabou de citar e atuando em tantas frentes, organização e tudo mais. Cara, essas coisas são verdade, cara. Tomar banho gelado ajuda, acordar cedo ajuda, fazer meditação, tudo ajuda. Mas eu acho que o mais importante na tua rotina é não adianta, é tu te cercar de gente que tá na mesma energia que tu, sabe? Esse é o ponto zero, né? Tu tá com uma galera, tu tá com pessoas ao teu redor que ficam drenando a tua energia no dia a dia, isso aí é o grande ladrão de resultados, né? E a gente demora para aprender isso, né, cara? Então, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, cara, tu tem que ficar muito atento a isso, ao ambiente do teu negócio. Esse é o número 1, né? Se tu vê que tem um ambiente meio tóxico, eu não me sinto muito bem, eu não consigo ser quem eu sou, não consigo manifestar com liberdade, cara, tem alguma coisa errada. E esse é o number 1 de qualquer negócio. Então, por isso que eu não vou dizer que fica fácil, mas é totalmente execuível a gente conseguir estar à frente de vários negócios, porque as coisas rodam, as coisas fluem com as pessoas certas, nos lugares certos. Show. E hoje,
uma das maiores dores de todos os empresários é a gestão de pessoas e processo de seleção, correto? E eu queria entender como é que tu te cerca de pessoas que não drenam tua energia e sim colaboram para que tu mantenha a tua alta performance. Existe algum método, existe algum ponto? Eu vou falar um pouco da V4 ali também. Ali na V4, como eu estou à frente de operação ali, cara, eu bato principalmente 3 pontos que eu acho essenciais. O primeiro é o fit cultural, né? Que a pessoa ela tem que ter os princípios e valores dela, tem que estar de acordo com os princípios e valores da empresa. O segundo é a técnica, né? E o terceiro, querendo ou não, é relacionamento. Ela ser uma pessoa educada, que ela de certa forma, nos ajude e tenha uma visão mais para frente, assim, do que propriamente fazer aquele feijão com arroz, né? Eu queria entender de ti, como é que tu traz essa visão de alta performance e pessoas que te cercam? Como é que tu vê as pessoas boas para te cercarem? Perfeito. Realmente, gestão de pessoas é o calcanhar de Aquiles, de todo e qualquer negócio, de qualquer tamanho. E não existe cadeira na faculdade que ensina isso. Nem na faculdade, nem na escola. É tomando paulada na cabeça que tu vai aprendendo, né? Óbvio que existem métodos que te auxiliam, né? Eu faço parte do conselho da V4 e a V4 é muito bem estruturada nessa parte. Mas do que tu falasse, dos 3 pontos que tu falasse, Vinícius, eu concordo. O primeiro é o fit cultural. E para tu ter uma inteligência de fit cultural, tu tem que ter trabalhado numa cultura organizacional, tu tem que saber exatamente quais são as tuas expectativas em relação às pessoas que trabalham contigo, quais são os valores que tu não abre mão, né? Qual é o teu propósito. Isso tem que estar muito bem construído, isso tem que estar muito bem elaborado e isso tem que estar muito bem escrito, muito claro para todos. Não pode estar só na tua cabeça, só no dos stakeholders principais, tem que estar muito claro para tudo. Aí fica fácil esse primeiro critério ser cumprido, né? Que é o 80% do caminho, né? O restante eu te falo, eu não me preocupo tanto com a técnica hoje em dia e nem com a parte do relacionamento, porque o relacionamento vai estar albergada na parte do fit cultural. A outra parte não adianta, eu gosto muito de gente de mão na massa, né? O cara que é mão na massa, o cara que é fazedor, né? Ele não é um teórico de marca maior, né? O engenheiro de obra pronta, que a gente chama. Ele é fazedor, ele vai aprender. Ele vai aprender o caminho, ele vai aprender a técnica e ele vai entregar o que tu precisa. E técnica de gestão de pessoas é isso. A seleção tem que ser muito bem aprimorada, né? A gente tem que ter um processo de referência, né? Que pouquíssimas empresas fazem, né? O exemplo que a gente dá, né? Tu vai contratar uma babá para cuidar do teu filho, tu vai pedir referência. Tu vai contratar uma pessoa para cuidar do teu business, do teu negócio, que tu plantou com tanto carinho há tantos anos atrás, tu não pede referência, sabe? Esse é um dos maiores erros que a gente vê no empresariado. E o segundo é o processo de onboarding, né? Que é tão importante quanto. Né? O processo de onboarding, se tu consegue fazer ali uma mentoria fixa, né? Para a pessoa que chegou aí nos primeiros 90 dias, pelo menos, a chance dele performar e ficar na tua empresa por mais tempo é muito maior. Show. Eu vejo muito disso, assim, na barbearia agora. Tu falou de técnica e você estava falando de princípios. Ali no lugar onde eu trabalho, por exemplo, a gente tem uma dificuldade enorme de conseguir profissionais que queiram trabalhar. Porque ganhar dinheiro todo mundo quer, né? Mas trabalhar de fato não, né? E muito nesse mundo de barbearia, assim, a gente vê que técnica e o feeling da coisa, a gente consegue passar. Quando tu tem muito tempo de experiência em uma profissão, tu consegue passar a ideia, a técnica, como segurar uma tesoura, como segurar uma máquina. Mas os princípios, os valores, a educação, isso vem de cada um. E é muito mais fácil tu modelar um cara e ensinar ele e passar uma técnica e como trabalhar para ele. Agora, o difícil é tu conseguir modelar os princípios, a educação da pessoa, porque isso eu acho que já vem de uma cultura de anos dela, já vem daqui um pouco de família ou do lugar que ela convive, né? Então, acho que o mais difícil, assim, de achar é as pessoas com vontade de trabalhar de fato, né? Porque técnica e habilidades e competências, isso tu vai ensinar, tu vai modelar a pessoa, né? Acho que todo mundo é capaz de tudo, né? Então, acho que é muito difícil de achar essa pessoa, assim, que quer trabalhar, né? Acho que vocês aí que contratam mais gente, né? Eu ainda não tô nessa parte de contratação, assim, mas tô por dentro, assim, das contratações que acontecem, né? Então, é difícil eu acho, pelo menos, né? Não sei se eu não tenho aptidão para isso, mas eu acho muito difícil de contratar alguém, assim, e numa pequena conversa, assim, tu conseguir absorver tanto da pessoa, né? Não sei se tu enfrenta essa dificuldade, assim, nas entrevistas, Pois sim, esse é o nível 2 da dificuldade, né, da gestão de pessoas, né? Primeiro, tu vai
te arriscar, né? A gente fala muito do risco do empresariado, do empreendedor, de assumir dívida, imposto bancário, não sei o quê, mas além disso tem esse risco, né? Tu contrata muitas pessoas e tu só vai conhecer, às vezes, a pessoa na prática, né? Mas aqui entra o nível 2, né? Da dificuldade da gestão de pessoas, né? Quando tu acha uma pessoa boa, uma pessoa que entrega, que tem um fit cultural, entrega, executa, tu tem que ter a habilidade de engajar ela. E reter. De reter ela, né? E isso não é para qualquer um, não é para qualquer empresa, ainda mais com a concorrência que a gente tem aí no mercado, né? Então, um profissional se destaca hoje, tem 1000 empresas querendo, né? Então, é isso que torna uma empresa diferente da outra. Se tu tem uma cultura forte, se tu tem um engajamento forte, a pessoa se sente bem trabalhando ali, ela se sente parte do teu propósito, ela é reconhecida e vê uma evolução na sua carreira e nos trabalhos que são feitos. Com certeza não é por uma proposta ali, às vezes de R$1.000, R$2.000 a mais, ou às vezes até mais dinheiro que vai tirar ela, né? As pessoas hoje em dia elas estão muito mais em busca de propósito do que efetivamente simplesmente ter dinheiro e chegar em casa lá depressivo, né? Sim, é verdade. Isso aí me remete também a uma questão muito forte que a gente traz ali na V4, que é o quê? Cara, o profissional na V4, ele fica em média 6 meses conosco. 6 meses. Na minha visão, é pouco tempo, mas aí entra naquela questão, né? Primeiro ponto, o cara realmente quer trabalhar conosco? Ele realmente vai fazer aquele a mais que a gente sabe que qualquer profissional, para se destacar no mercado, ele tem que ter? Então, na minha visão também, um ponto bem importante é que, cara, qualquer pessoa que entre para qualquer cargo, ela tem que ter essa visão de eu vou entrar aqui, eu quero ser o melhor, ver aquela big picture, né, que a gente chama, eu vou entrar aqui, eu quero ser o melhor, eu vou dar o meu melhor para me destacar aqui e da outra hora receber uma oportunidade dessa empresa, pô, se eu não recebi, peguei know-how, é uma troca, querendo ou não, e abrir a minha, mas esse ponto é bem importante. Hoje no Brasil ali, a galera tá chegando, indo nos empregos ali, pingando de emprego em emprego, mas na maioria das vezes elas chegam ali, elas fazem o feijão com arroz, e ficam, se satisfazem com aquilo. Mas a pessoa que realmente quer aquele a mais, ela se destaca. E daí, sim, que daí tem pessoas que observam, né, aquele profissional e daí vão sondar ela para trazer para sua empresa, né? Eu acho bem interessante trazer esse ponto, né? Por exemplo, trazendo também o meu lado da V4, hoje eu entrevistei 5 pessoas. Das 5 pessoas que eu entrevistei, uma chegou atrasada, outra não sabia nada da empresa, viu no LinkedIn a vaga, mas, tipo, pô, não deu uma pesquisada, não botou no Google ali para entender um pouco mais sobre os princípios, valores. Então, a galera que faz um pouco a mais que o normal está se destacando hoje no mercado. E eu queria também entender a tua visão e falar um pouco sobre a gestão matriz. Hoje, a gestão matriz ela é responsável por 10 operações, né, que nem a gente estava falando. Para entender o que vocês fazem ali e... provavelmente gestão de pessoas está dentro do escopo da gestão matriz, né? Não, perfeito, né? É um dos cernes, né? E a gente demorou muito para tomar essa consciência. A gente teve que tomar muita pancada na cabeça para entender que a chave do sucesso é a construção da cultura e uma gestão de pessoas muito forte. E só para reforçar o ponto que tu traz, né, Vinícius? Por isso que o ponto 2 que o Maurício trouxe, ele é tão crucial. Tem vezes que tu acha uma pessoa que ela é excelente, ela tem fit cultural, ela entrega, e ela faz o trabalho por 2, 3 pessoas, né? Então, aí que entra a chave do sucesso, né? Tudo bem, tu vai remunerar bem ela tem que estar bem remunerada, sei lá, tu vai pagar 2, 3 vezes mais que um profissional ali mediano pode fazer, mas sai muito mais barato do que tu ter 3 medíocres, né? E tu ter um profissional de alta performance. E dinheiro, de vez em quando, não retém as pessoas, mas o que tu faz, assim, na tua visão, cara? Eu queria entender. Tu paga um almoço, leva a pessoa pra orla um dia pra caminhar, pra conversar com ela. O que tu faz? Queria entender essa parte aí. Porque é interessante, cara, porque hoje no mercado, ali na V4, por exemplo, eu trato todo mundo super bem. Eu faço o time realmente comprar pra gente e entender o projeto, né? Mas eu sei, já te conheço há tempo, tu tá no conselho ali da nossa empresa, sei que tu é um cara que consegue reter os talentos. Tem gente que tá na gestão matriz lá há 5, 6 anos. Queria entender de ti. Exato. Até mais, né? E esse é um bom indicador, né? Se a tua empresa está indo bem ou não, o baixo turnover, né? Então, a gente tem pessoas ali de 12, 15 anos, pessoas de mais, pessoas de 8, 7 anos, né?
E quando tu tem um turnover alto, a culpa é tua. A culpa é do empresário, né? A gente pode colocar a culpa no mercado, o mercado não tem profissional bom, mas se a tua rotatividade está muito alta, a culpa é tua. Aí entra os segredinhos que tu vai aprendendo na prática, né, tia? O que tu fala assim, né, Vinícius? Pra gente aumentar a retenção, por óbvio que tu vai ter as estruturas da empresa, a boa remuneração, a cultura, o propósito, manter as pessoas engajadas, né? E para isso acontecer, né, as pessoas têm que ter voz, né? Para isso é muito importante, coisas que até a V4 faz, que são os weeklies, né? Que são reuniões semanais com a equipe de orientação. One-on-one também. Depois tem o one-on-one, que é uma conversa muito clara um com o outro, que é diferente do feedback, né? Essa é uma parte legal de explorar, né? Feedback, tu vai, depois que passou 3 meses, o RH te chama lá para te falar o que tá bom, o que tá ruim. Já passou o one-on-one, não, uma conversa direta, né? Já é a liberdade de já apagar aquele incêndio naquela hora, né? E os mensais, né? Os mensais com a equipe toda, com a empresa toda, para todo mundo ter consciência dos indicadores, para onde que a gente está indo, qual é a meta do próximo mês, né? Isso faz total diferença. Reforça a cultura também, né? Para reforçar a cultura, para colocar todo mundo no mesmo mapa e gerar o engajamento e a retenção, né? E de resto, Vini, sim, tu tem que ser parceiro, né, cara, da galera que trabalha contigo, né, tia? Então, são coisas que eu até peguei dos meus pais, né? Desde o primeiro, tu tem que tratar bem do porteiro ao presidente, né? Tem vezes que tu precisa mais do porteiro, o porteiro vai te ajudar mais do que o presidente, muitas vezes, né? O presidente não pode te atender toda hora, né? Tu falou uma frase esses dias que ficou na cabeça. Na dúvida, inclua. Que é bem isso aí, cara. Tu vai sair pra almoçar, vai levar tua galera. Tô na dúvida se eu levo... Cara, na dúvida, inclua. Ela vai trazer alguma coisa diferente, vai tirar o pessoal da inércia. E eu acho que é bem certo isso aí. Concordo contigo. E então a gestão matriz hoje ela atende várias áreas assim. E cara, o que eu vejo, eu vou compartilhar contigo um pensamento que eu tenho na V4. Eu queria entender se é a mesma coisa que acontece ali. Quando a gente trabalha na parte de gestão, a gente trabalha com performance, principalmente quando a gente atende clientes, outras empresas, principalmente no ramo B2B, o nosso trabalho, vamos ser sinceros, é meio de goleiro, né? Cara, se a gente tomou gol, se a gente foi mal, é só mijada em cima de mijada e, cara, o pessoal reclama. Mas se a gente, foi lá, executou super bem o nosso trabalho, é o melhor goleiro do mundo, é a melhor empresa do mundo, e de vez em quando ainda, se a gente executa bem, cara, não fez mais que a tua obrigação. Então eu queria entender a tua visão sobre isso também. Tem esse desafio sim, né, tia? E é do próprio ser humano, né, tia? O ser humano dá muito mais ênfase para as coisas ruins, para as cagadas, do que para os acertos, né? Então, também vai na linha de tu te alinhar com as pessoas que tu precisa estar alinhado, né? É gente que não vai drenar a tua energia, né, cara? Tu tá negociando um B2B, tem que ser um parceiro de negócio, né, cara? Mas sim, é normal, ainda mais no início do negócio, né, para tu galgar espaço, né, tu vai engolir uns sapos, né, faz parte, né. Mas voltando um pouco ali, Vini, e já adentrando para o papel da matriz, a matriz, perfeito a tua lembrança, um dos pilares da matriz é esse princípio, né, ele está escrito lá no nosso código de cultura, né, na dúvida inclua, é o princípio do pertencimento que a gente chama, né. Isso a gente trouxe por quê, né, porque nos 10 anos que eu empreendo, a gente tem vários encontros, várias reuniões, vários eventos, e volta e meia tu sempre te esquece de convidar alguém, né? E uma coisa que eu trago, né, o pior sentimento do mundo que tu pode sentir, ou que eu já senti, acho que todo mundo já sentiu, é tu estar num lugar e tu não te sentir pertencente, né, neste lugar. Eu não conheço outro sentimento pior do que esse, né? Então, a gente traz esse princípio para o nosso business, porque como a gente tem 10 empreendimentos e a força da gestão matriz é essa, que um se interconecta com o outro, um se retroalimenta do outro, né? Isso faz muito sentido para nós. A gente luta contra aquelas tribos, a gente vai contra os grupinhos, né? Então, na dúvida inclua e sempre dá uma mágica. Sim, e também vai muito de acordo com o que tu falou no começo ali, da energia, o pessoal tá na mesma energia também, né? Acredito que isso colabora demais. Que a gente está saindo de uma recessão física. Tá. Hoje o online que trouxe muito faturamento pessoal na pandemia.
né? Agora que a gente está saindo dessa recessão física de negócios locais, negócios físicos, né? Eu queria entender na tua visão o que isso impactou, principalmente na parte das vendas. Entendi. Tio, o que eu penso assim, né? Aquela frase que a gente comunga, né, Vinícius? Nunca vai ter estabilidade, né? Nunca vai ter estabilidade. Ou é uma guerra, ou é uma pandemia, ou é o carnaval, ou mudou o cenário político, agora mudou a direção do banco, agora os juros aumentou. Sempre vai ter, né, o caos. E o caos ele não é necessariamente ruim. Quem sabe dançar com caos, né? Tu consegue dali construir as coisas, né? Esse é o princípio do universo, inclusive, né? O Big Bang. E efetivamente, né? Isso, o que aconteceu com a gente recentemente, acelerou em no mínimo 10 anos o que era para acontecer, né? A telemedicina, os negócios digitais, o e-commerce, né? E perfeitamente, sim, né, Vinícius? Pelos nossos estudos de caso, né? Do como a gente se adaptou, hoje em dia, quem não está bem posicionado no online está fora do jogo. É básico isso. Nem é mais dica, né? É uma regra básica. Quem não está bem posicionado no digital está fora do jogo, né? E isso a gente fala Google Meu Negócio, a gente fala Face, a gente fala Insta, a gente fala WhatsApp, a gente fala Instagram, né? E essas tratativas aí. E então pessoas e hoje, né? Posicionamento digital, né? E o que tu faz, assim, para ter um bom posicionamento digital? Se tu pegar e comparar na época que provavelmente teus pais estavam administrando, assim, e hoje, a maioria dos negócios provavelmente não sobreviveria se mantesse aquela gestão, né? E eu queria entender o que tu fez de mudança, que tu viu, né, no cenário, que tu podia mudar para continuar e crescer cada vez mais os negócios. Que é o growth que a gente chama, né? Perfeito. As primeiras a gente conversou aqui no início, né, Vinícius? Então a gente fez uma bela construção da cultura, né? Depois uma bela evolução na gestão de pessoas para medir a performance de cada um. E dali muitos talentos, a gente guarda muitos talentos ainda. Mas a mudança essencial, sim, foi essa parte da presença digital, né? Então, hoje a gente está muito mais digital, a gente está afiado em todos os canais, né? E o grande diferencial, que é muito do aprendizado da V4, né? Quando eu conheci a V4, quando nós conhecemos a V4, a gente aprendeu muito, é que o marketing é o marketing que vende, né? Não adianta ter a propaganda bonitinha, não adianta ter um vídeo institucional bonito, imagens bonitas no Instagram, se tu não vende. E aí entra o outro lado, que é o lado comercial, né? Que todo mundo julga que é fácil fazer, mas é muito difícil, na verdade. É desafiador. Não vou dizer difícil, mas é desafiador. A tua parte comercial está afiada, tu ter um CRM, um sistema de controle, tu ter uma equipe comercial que saiba tratar o que a gente chama de lead, né? Que são os contatos que a internet traz. Isso traz total diferença, né? Antes a gente tinha um mau posicionamento digital, depois a gente tinha um ótimo posicionamento digital, mas não performava tanto. Quando a gente implementou assim o treinamento comercial da equipe, aí sim que a gente começou a explodir, né? A gente, não é exagero eu dizer que a gente simplesmente aí aumentou 3 vezes o faturamento a partir dessas construções. Sim, isso é interessante também, porque a gente vê muito isso ali na V4, né? Tu sabe, tu é conselheiro ali. A maioria dos clientes que a gente atende hoje, a gente constrói todo o posicionamento deles, põe um site bacana ali, tudo mais, gera leads, né, que são potenciais clientes através da internet, e na hora de converter os leads, que é o grande calcanhar de Aquiles deles. A gente implementa um CRM onde eles conseguem controlar ali quem vem, quem vai, quando tem que mandar mensagem para ele, mas no atendimento que eles pecam, né? Eu queria entender como é que tu fez isso para mudar isso na tua empresa. Quando é que deu esse estalo para ti assim, cara, esse é o meu calcanhar de Aquiles, eu tenho que mudar aqui, né? Eu queria entender de ti isso aí. É o calcanhar. Primeiro vai da visão do empresário, né? Tem muito empresário que acha que está economizando, botando a secretária ali para atender os leads, né? É verdade. A gente muito assim. E a pior, a economia mais burra que existe no planeta. Não tem como, ela não tem treinamento e ela não tem foco, que é o mais essencial, né? Segundo, tu vai ter que ter um cara ali que seja bom no que faz, né? Voltamos para a parte de pessoas, né? A gente gira vai na fase de pessoas, mas não adianta, tu tem que ter alguém dedicado. É o cara que responda rápido, que tenha os gatilhos de vendas afiados, né? E mais que isso, tia, tem que ter uma equipe forte, mas tu tem que ter um bom gestor ali naquela parte, sabe? Ou tu terceiriza essa parte, né? Ou tu tem que ter alguém que tenha uma performance comercial muito forte, porque senão
não adianta, não performa, a secretária não dá atenção, a pessoa pediu informações sobre o teu produto, demorou 3 horas para responder, ou respondeu no outro dia, já foi, já era, tá tudo muito rápido, isso todo mundo já sabe, né? Cada minuto é precioso na vida de todo mundo, então a tua equipe tem que estar muito bem e tem que se destacar também, né? Tem que estar rápida, tem que estar ágil, tem que ter um discurso um pouco diferente, tem que saber se conectar com as pessoas, né? Tudo isso parte do treinamento, né? O nível 3 do desafio da gestão de pessoas. É o treinamento, é verdade. Eu não sei como vocês trabalham assim, né? Eu, por trabalhar no ramo da barbearia e tá vivo, tá o dia todo vivo do meu lado a venda, né? Eu tenho que vender todo o tempo, eu tenho que estar vendendo, né? Eu vendo a minha imagem, eu vendo produto, eu vendo serviço, né? Então, mas eu não aposto muito na venda com cara de venda. Não sei se vocês vão se conectar no que eu tô imaginando, assim, mas eu não gosto de vender com cara de venda. Eu gosto de suprir a necessidade do cliente, por mais que eu crie a necessidade nele. Então, eu prefiro que eu crie o gatilho nele para ele achar que precisa de um gel, para ele achar que precisa fazer a barba hoje, do que eu forçar ele a fazer a barba, eu vender a barba para ele. Eu não gosto da venda, assim, te vendi. Não, eu vou instigar em ti, vou deixar tu imaginar que tu precisa fazer a barba, e aí, inconscientemente, tu vai me pedir para fazer a barba e concluir a minha venda, e concluir o objetivo, aumentei meu faturamento. Isso é interessante. Não sei se vocês trabalham com isso, assim, ou se ficou claro o que eu imaginei aí. Sim. O que tu tá falando, basicamente, o Glauco, acho que vai concordar comigo, é processo de vendas. Né? Primeiro ponto de todos, ali o Glauco falou sobre achar uma pessoa boa e tudo mais, é tu ter, de certa forma, uma organização na parte das vendas. Por exemplo, ali na V4 a gente tem um processo de vendas bem estruturado, que é, cara, o vendedor, o nosso BDR, que a gente chama, né, vai ligar pro pessoal, vai gerar necessidade, que é isso que tu faz ali, mostra para ele que é preciso aquele produto para ele, vai gerar necessidade no cliente e vai agendar uma reunião. E nessa reunião, o cliente vai ter um link no Google Meet ali, vai entrar numa reunião conosco, onde a gente vai ilustrar para ele, tangibilizar o efeito do nosso serviço no negócio dele. E daí, cara, daí é onde a gente, de certa forma, esnuca o cliente, né? Onde a gente mostra para ele que é essencial o nosso serviço, que realmente é essencial, né? Que o cara que não investe hoje... Bom, o Glauco pode falar bem isso. O cara que não investe no digital hoje e depende só de indicação, ele tem no mínimo aí 80% a menos de vendas no mês, né? Ele é um cara que uma hora acaba o ciclo de amigos dele, uma hora acaba o ciclo de indicações. E as vendas pelo digital, além de gerar mais vendas, geram mais indicações. Então não faz sentido tu ficar só no meio da indicação, né? Então a gente elenca para ele, mostra todo esse processo de vendas e a gente constrói dentro da nossa própria operação esse processo de vendas. E é bem isso que tu falou. E como é que é lá na Matriz? Tem esse processo de vendas? Como é que vocês organizam isso para os clientes? É perfeito, o que o Maurício traz é perfeito, assim, né? Eu aprendi assim, qual é o segredo da venda? Qual é a pílula de sucesso da venda? Tu demonstrar para o teu cliente quanto custa ele não te contratar. Essa é a pílula de sucesso da venda. Matou, pau. Então, quando tu fala não do produto tá todo mundo cansado, né? Produto, aquela coisa chata, né? Quando tu fala assim da transformação, que é o que tu fala da tangibilização, aí que tu tem mais chance de sucesso. E tu mostra mais interesse em atender a necessidade, né, dele. E os processos ajudam, por óbvio, né? É isso que a V4 traz muito forte. Então, é uma construção de detalhes, uma soma de detalhes que consegue fazer com que tu atinja o resultado final. Então, a gente vai falar aqui a noite toda, mas a gente sabe que é um conjunto todo de detalhes. A gente já falou de vários aqui. A gente começou com cultura, com seleção, com treinamento, com marketing, posição digital e agora na parte, né, do processo de venda. Né? Então, são coisas que tu vai aprendendo com a prática, mas se tu pega um manual, né, um manual que é o que a gente procura fazer na gestão matriz, uma coisa que a V4 também já faz, e essa sintonia que tem entre as duas empresas,
Aí é muito bom, né? Ainda mais para jovens empreendedores, né? Com certeza isso são métodos testados, comprovados, que já deram certo, né? Várias vezes. Às vezes a gente quer inventar moda, né? Mas a moda já foi escrita ali há algum tempo, só tu pegar coisa que já deu certo. É verdade. E também um ponto interessante ali que tu tava citando ali, né? Elencando os pontos que a gente falou e debateu até agora. Um que a gente não falou muito ainda foi processos, né? Processos operacionais de fato. Ali na V4, basicamente, a gente tem um POP, né? Processo Operacional Padrão de Atendimento, por exemplo, onde, cara, eu peguei aquele documento e detalhei tudo que a gente vai falar e fazer em um atendimento. Para qualquer pessoa que entre em um dia, ela bata o olho ali e ela entenda o fundamento e a essência do que a gente quer dela, né? O Vicente Falcone, até, ele fala muito de... Ele traz um POP de como passar café. Que é, cara, tu vai botar um filtro, tu vai botar ali o pó de café, tu vai botar água, mas querendo ou não, é uma coisa meio idiota, mas, pô, tem gente que não sabe o básico. E na tua cabeça é uma coisa, só que na cabeça das outras pessoas não é, né? E eu queria entender a tua visão também sobre isso e também ouvir o Maurício, principalmente nessa parte de barbearia, que é que ele atua mais. O que vocês acham disso? De vez em quando é meio foda, a gente tem que desenhar o básico, né? Mas de vez em quando é o básico na nossa cabeça e não na cabeça das outras pessoas. Eu vou pegar esse teu gancho aí e para falar uma coisa assim, eu acho que quem é casado, quem já foi casado sabe que o óbvio tem que ser dito, né? O óbvio tem que ser dito, porque pode não ser óbvio para todo mundo, vai arranjar né? um problema em casa. Então, levando essa ideia aí que tu falou, até pegando o exemplo do café. Cara, é interessante todo mundo dentro da empresa saber o POP e qualquer for o padrão da empresa, tu tem que todos os colaboradores, funcionários e quem esteja dentro da tua empresa saber disso, porque quando tu te pega de surpresa, por exemplo, tu vai lá na cafeteira e a cafeteira tá transbordando. Cara, qualquer funcionário que chegar na cafeteira tem que saber por que ela tá... o cara não botou o filtro, o cara não botou o café. Alguma coisa tu fez de errado que a cafeteira tá transbordando, né? Então, tu não pode deixar a cafeteira transbordando e ir lá chamar o responsável por passar o café, né? Acho que o interessante de todo mundo saber o padrão e saber como funciona a empresa é ver uma situação adversa e saber contornar, né? Chegar um cliente ali que tá dentro da tua loja, aonde ele vai estar, tu já vai saber que estágio que ele está do atendimento, se ele já passou pela recepção, se ele já foi atendido, se ele já está sendo liberado, se ele já foi cobrado. Então, isso que é o interessante, todo mundo saber o padrão, né? Por mais que lá na barbearia, por exemplo, nós temos o cara da recepção, a pessoa da limpeza, ou temos os barbeiros, temos os gestores. O cliente que chega, qualquer um que vai olhar ali, vai saber que estágio que está do atendimento, se ele já foi atendido, se ele já fez a barba, se ele já pagou. Então, por isso que é interessante todo mundo saber o padrão para não ficar perdido, né? Senão, imagina, tu chega num lugar, a recepção te pergunta uma coisa, aí depois o barbeiro te pergunta a mesma coisa, e depois, na hora de ir embora, o cara te pergunta a mesma coisa, aí tu faz, pô, todo mundo vai ser atendido por 6 pessoas diferentes e vai ser a mesma coisa aqui dentro, né? Então... São bem trazidos, né, Vinícius? É outra coluna, né, que fundamenta o sucesso das empresas, né? Quando tu tem uma empresa pequena, isso não é tão importante. É relativamente fácil, né? É tranquilo, né? No dia a dia tu vai aprendendo, né? Eu era um cara contra processo, não contra, mas eu não acreditava tanto assim, né? Até que eu me dobrei aos processos, né? Justamente por causa disso, né? Ainda mais quem tem uma visão mais acelerada, assim, uma visão mais holística das coisas, tá muito claro. Cara, essa garrafa, ela é azul e ela é transparente, então ela tá aqui, o outro já acha que ela é um azul esverdeado. Então, eu me dobrei por conta das interpretações que cada pessoa dá, né? Às vezes, para ordem simples, a pessoa faz de um jeito, o outro faz do outro. E isso economiza um tempo, né? Economiza um tempo, um gasto de energia fenomenal, né? Até conflitos, né? Economiza bastante. É trabalhoso de tu fazer, mas ele te gera muita economia, né? Nós, empresários, temos preguiça de fazer essa parte, porque na minha cabeça é muito fácil, cara. Um processo de venda, velho, atende o telefone, fala as palavras certas, gera um rapport com o cara, cria uma conexão e faz o call to action, chama o cara para ação, acabou. Para mim é muito simples, só que eu já tenho uma passada de muito tempo. O cara que está entrando agora não vai conseguir replicar esse método de sucesso, né?
Então, sim, é outra base, né? A gente já falou de várias aqui, outra base vai ser os processos de uma empresa, né? Poucos empresários fazem, poucos empresários dão bola, mas vai chegar uma hora que tu não fundamental, né? cresce mais. Se tu não fizer, tu não cresce mais. E também, além de não crescer mais, tu vai, querendo ou não, desorganizando tua empresa, né? Imagina, tu tem uma empresa onde tu não tem processos e toda pessoa que... Imagina se na V4 ali que a gente tem não tivesse processos. A cada 6 meses entram novas pessoas e saem outras e simplesmente a pessoa tem que aprender tudo de novo. Ao invés de fazer gestão, eu ia ter que simplesmente estar fazendo um onboarding com cada pessoa que entra a cada 6 meses. Tu cresce desorganizado, né? E Aí cada um faz o seu vai te jeito, cobrar. acha que sabe fazer, aí vira uma Mas daí bagunça, tem né? um outro ponto que tu falou de crescer desorganizado. Muita gente, o Marcos Marques fala também, do acelerador empresarial, cresce e organiza, né? Só que a gente tem que ter uma linha tênue entre isso, né? De crescer e organizar. Crescer, todo mundo quer crescer. Fazer growth lá, acelerar exponencialmente e tudo mais. A gente quer crescer, vender, aumentar ticket, vamos para cima, mas na hora de organizar a coisa dá uma desandada. Então, acho que processos é uma das grandes sacadas que a gente tira desse insight agora que a gente trouxe para organizar na hora de crescer, mas também saber o momento de organizar, né? Tu concorda comigo? Esse é um ponto bem peculiar. Como tudo na vida, tu tem que ter equilíbrio. Senão, tu te ferra. Eu sou dessa linha, cresce e organiza. Eu sou mais expansionista do que organizador, por exemplo. E acho que é assim que tem que ser. Porque se tu ficar esperando tudo tá perfeitinho para tu prosseguir, ou tu não anda ou tu demora muito tempo. Bem feito é melhor que perfeito. Agora, né? há controvérsia sobre isso aí também. Agora, porque se tu te acostuma só com... bem feito, né? Só tu fica na mediocridade, né? Tu tem que perseguir o top, né? Mas voltando ali para a parte do cresce e organiza. Agora eu já conheci vários empresários brilhantes, cara, que, cara, eles têm uma fome tão grande de crescimento que eles querem expandir e não tem estrutura, que é o que tu tá falando. E aí não adianta, cara, é visível, tu consegue enxergar quem é um pouquinho mais treinado, quem tem um pouquinho mais de formação em gestão, consegue ver com antecedência, cara, isso aqui vai ruir, não tem como, né? Já aconteceu com a gente, já veio acontecer com vários negócios, gente inteligente, cara, mas que não tem esse equilíbrio entre saber a hora. Às vezes, cara, é bom tu dar uma decrescida, por vezes é bom. Tudo tem o seu momento, né, cara? 2 passos para trás, né? Tudo tem o seu momento, tudo tem a sua fase, né, cara? E então esse equilíbrio é difícil tu achar, cara. É muita porrada na cabeça que tu leva. Nessa parte eu não sei se tem manual, cara. Nessa parte eu não sei se tem metodologia. É feeling. Cara, é feeling e porrada na cabeça, cara. Porque tu tem que ter culhão. Tu tem que ter ousadia, tem que ter coragem pra arriscar sempre, né, cara? Mas, cara, se tu vai assim com muita sede ao pote, tu já vi muita gente se ferrando aí. Sim, a gente pode entrar também numa pegada de inovação, falando um pouco agora. Pô, para uma empresa chegar e inovar dentro do seu setor, a gente tem grandes exemplos aí, como Motorola, a marca de rolo de filme de fotográfico. Pô, o cara, ele tem que inovar. O mercado dele está crescendo, está acelerando. E ele não tem nem processos dentro da empresa dele para se organizar entre si, porque ele fica o tempo todo olhando para dentro da empresa, porque ele tem que ficar sempre apagando incêndio. Como é que ele vai inovar? Não tem. Porra, a gente pega grandes empresas aí que são, tipo, mega no passado, que simplesmente outras empresas tomaram o lugar delas, porque, pô, não se adaptaram e não inovaram, né? Não se atualizaram, na verdade. Né? Netflix, locadora. Então tem muita coisa assim que muitas empresas assim que pecaram na parte da inovação. Não, o teu ponto é claro, mas qual é a relação que tu faz entre a falta de processo com a inovação? Porque o empresário que ele tem que inovar, ele tem que estar ligado nessa inovação. Como é que ele vai estar ligado em inovação se ele está toda hora imerso dentro da empresa dele apagando incêndio? Por conta da falta de processo. Por conta da falta de processo. Faz sentido. Eu te entendi o teu ponto. A estruturação de processo, ele previne, né? Diversos incêndios, diversos conflitos e entendimentos e retrabalho, vamos dizer assim, né?
E aí te rouba tempo para inovação, né? Perfeito. A inovação, a gente está fazendo um 360 bem legal aqui, né, cara, de gestão empresarial, né? A Empreendedorismo inovação, no geral, né? ela tá entre dos 4 pilares principais, né, de todo o negócio, né? A gente fala de inovação, a gente fala de pessoas, a gente fala de tecnologia e fala de processos. São os 4 grandes pilares que toda organização tem que cuidar. Velho, hoje em dia, se tu não tem tecnologia, também tu tá fora. Foi o assunto que a gente apenas falou agora, né? Inovação é isso, velho. Inovação não é só tu descobrir um programa novo, descobrir o Uber, ou descobrir uma máquina que faz gasolina. Não é só isso, cara. Inovação é tu otimizar processo também, muitas vezes, né, cara? É tu conseguir, sei lá, imprimir mais rápido, é tu conseguir mudar uma partezinha daquele processo. Nem sempre achar uma coisa nova, mas sim coisas antigas ou coisas que já estão acontecendo, só que uma nova forma de ver aquilo, né? E por exemplo, né, ou então tu melhora o tempo médio de atendimento porque tu mudou um processo ali, né? Ticket médio, eleva o ticket médio. Eleva o ticket médio porque tu mudou mais um processo, tu colocou mais uma pergunta ali. Isso aqui é inovação, né? E por isso a importância, né, da relação, agora a gente conversando, PDCA também, né? dos processos. Se tu tem um processo claro, cara, fiz essa alteração, gerou efeito, cara, vamos replicar. Sim. Né? Porque às vezes tu tem 1000 funcionários lá, um cara mudou lá, ele já tá mudando, ele tá fazendo. Os outros 999 não estão fazendo. O PDCA fala muito isso, né? Que tu vai planejar, tu vai fazer, tu vai checar se deu certo, vai ver e vai ajustar. Eu acredito muito nessa parte, principalmente nos projetos que a gente traz dentro da V4. Isso é muito recorrente. É o quê? Cara, a gente faz um planejamento onde, baseado no nosso know-how e em dados, a gente traz um planejamento pro cara. Fala assim, cara, seguinte, ó, tu tem um e-commerce de tal coisa, a gente vai fazer um planejamento assim, assim, assim. Passa 2 semanas, por exemplo, a energia solar é um nicho que a gente atende muito ali. Passa 2 semanas, instabilidade no mercado. Saiu uma lei nova, tal coisa, tal coisa. O que a gente faz? A gente põe o PDCA em prática. A gente planejou, a gente executou, a gente viu que não teve tanto resultado, né? Então a gente checou e a gente ajustou. Na outra semana a gente foi fazer um check-in. E nesse check-in a gente tinha replanejado, a gente tinha posto em prática, executado, a gente checou e viu que dá certo. Então a gente ajustou só mais um parafuso, que aquele parafuso vai fazer desandar mais e fazer com que tenha growth de fato no projeto, né? Então, na minha visão, o PDCA é muito importante, principalmente em processos, mas falando de tecnologia também, eu acho que, cara, tecnologia hoje, se a empresa não tem tecnologia, e tecnologia eu trago não só posicionamento digital e toda essa parte, mas, cara, tu tem que ter um sistema que funcione para, ao invés de tu levar 5 minutos, tu leve 1 minuto só fazendo alguma coisa. Sim, faz toda a diferença. E porque tempo é dinheiro, né, Glauco? Perfeito. E tecnologia é para tudo, né? Venda sem papel, otimizar tempo, facilitar a vida de todo mundo quer tudo fácil hoje, né? Então, e a parte da inovação é um calcanhar de Aquiles aí, meu velho. É bem isso aí, cara. A inovação, elas são nesses pequenos ajustes aí, cara. Isso aí que tu falasse é uma inovação, né? A gente está falando de pilares, a gente falou de gestão de pessoas, de acertar processos, de contratar a pessoa certa, de valorizar o profissional. Tu, por ter as tuas 10 empresas, tu já fez alguma vez, assim, tudo errado e deu certo? Já. Acontece muito com frequência. Já fiz, cara, já não faço mais tanto, né? Eu era guri, né? Hoje eu não pra guri eu não sirvo mais, mas eu era guri, cara, e tu vai fazendo as coisas no ímpeto, né? Então, eu já fiz muita cagada que deu certo, mas já fiz muita cagada que deu o dobro de trabalho. Mas isso faz parte da jornada, cara. Eu costumo dizer, né, cara, o sucesso também é uma coleção de cagadas, né? Tu não pode ter muito medo de errar. Tu vai errando, tu vai ajustando, tem vezes tu vai tomar um preju fenomenal, aí tu vai, cara, não precisava ter feito assim, né? Aí tu vai vendo, cara, eu podia ter me alinhado melhor com a minha equipe, cara, eu podia ter compartilhado melhor a informação, né? As pessoas te ajudam, né? Isso serve até pra casa, né, cara? Dizem, né? Quando tu ouve a tua mulher, se tu ouvisse a tua mulher, metade das vezes tu não ia te dar tão mal como tu te dá. Vai ver que tu é casado, né? Agora vou ganhar uma... Um follow. Vou ganhar um follow das mulheres. Mas, cara, não é... Eu tomei muita paulada na cabeça por conta disso, sabe, cara? Porque às vezes na tua cabeça tá tão claras as coisas, né? Tu não alinha, tu não compartilha e tu toma uma porrada pra caramba. Aí tu vai tomando porrada até que tu aprende, né?
A vida é boa por causa disso, né, cara? Enquanto não aprendeu a lição, ela vai te dando porrada. Sim, e isso é um ponto muito bom da gente falar, que é o quê? Quando tu faz alguma cagada e dá algum... Pô, dá um estresse, né? Tu tem que tirar no mínimo um ponto bom daquilo, né? Sim. Que é... Cara, aprendi e não vou fazer mais. E hoje, tipo, a galera de vez em quando é muito negativa, aquilo que tu falou de energia, sabe? Pô, não serve pra nada, não consigo e tudo mais. Eu acho que, cara, o primeiro ponto quando dá alguma coisa errada é tu parar, olha assim e fala assim, cara, o que a gente fez aqui que não dá pra fazer mais? Se tu tá num projeto, se tu tá em algum lugar, cara, o que eu fiz aqui que eu não posso fazer mais, que deu ruim mesmo? Daí tu vai olhar, não, eu não posso mexer tal peça, eu não posso fazer tal coisa. E daí tu tira de conclusão, porque com certeza vai ter outra oportunidade que vai acontecer o mesmo cenário, mas tu já sabe, né? E isso a gente fala muito das pessoas mais velhas, que, pô, o mais velho ele sabe o caminho, né? Que é o que? O cara já tomou muita porrada na cabeça, né? E, cara, é bem isso. Se eu fosse pontuar, assim, 2 erros principais que eu cometi nos últimos 10 anos, o primeiro que vem na minha cabeça com certeza é esse, cara. Não me comunicar bem. Em questões, às vezes, muito óbvias, né? Não me alinhar bem com a equipe, não avisar as outras pessoas que nós estamos indo para esse... Sempre me dei mal quando eu não fiz isso, né? E a outra não adianta, né, cara? O grande fator transformador em qualquer empresa, cara, que pode trazer resultados extraordinários é o foco, né? É a comunicação e o foco, né, cara? Quando tu te foca numa coisa, quando tu sabe dizer não para outras coisas que são boas, mas não são essenciais, mas não são tão boas, é aí que tu começa a dar certo. Se tu começa a dizer sim para tudo e não sei o que, vai dar, tu vai te fuder. Por quê? Porque ninguém dá conta de tudo, cara. Existem várias coisas boas, muitas coisas boas que tu pode fazer e várias propostas boas vão aparecer para ti, ainda mais quando tá empreendendo. Agora, existem poucas coisas vitais que vão fazer tu conseguir chegar lá. Então, esse seria os 2 grandes erros que eu posso falar que eu cometi e colecionei de cagada, né? A não comunicação para pessoas importantes e a outra a falta de foco muitas vezes. E tu já tinha uma visão daí. Tu não faz mais isso hoje. O cara, ele aprendeu, tomou porrada, né? É na dor ou no amor, o pessoal fala. Muito mais na dor. Não, com certeza. Eu aprendo muita coisa na dor, mas eu também sei ouvir bastante, né? Principalmente o nosso conselho ali, o pessoal... Hoje o nosso conselho da V4 ali, ele tem 5 pessoas, né? Eu que estou mais à frente ali, no papel de head / CEO ali da nossa unidade. Tem o Léo que está na operação, imerso, que está só trabalhando. Tem o Henrique que é de fora. E é por isso que eu não me aconselho. É o que, cara, quando eu preciso de alguma coisa, esses dias a gente conversou, né? Cara, tal situação. E é conselho. A gente vai decidir junto o que fazer para sair daquela situação, né? E a outra maneira é na dor, é tomando porrada na cabeça. Sim, que é um processo muito mais lento, né? Que é um processo mais lento, mais custoso, né? Mas tu tem que tirar uma conclusão, né? Pra tu não fazer aquela cagada de novo. O Vini, tu falou uma coisa muito inteligente, cara, que veio um pouco do que o Maurício falou ali, que, cara, é do jogo, mas é da criação de cada um, né, cara? Uma coisa que muito me valeu há muito tempo foi isso, né, cara? Eu aprendi lá na Coreia, isso, o tempo que eu passei lá, né, cara? Pô, Coreia, tu saber dar valor à experiência, né, cara? Então, quando tu tem essa humildade, cara, quando tu sabe ouvir o mais velho, né, cara? E tu sabe respeitar a hierarquia, tu vai muito mais longe, né? O que a gente tá recheado aí de gente que é arrogante, que sabe de tudo, né? E que vale a visão dele, né, cara? E a outra parte, né, Vini, quando tu tá te estruturando assim, a gente entra numa fase 2 ou 3 aí dos processos, não adianta, é política de governança, né, cara? Quando tu tem vários stakeholders, vários sócios ali, cara, tu tem que ter a política de governança, o que tu precisa colegiar, o que tu não precisa colegiar, minha autonomia vai ter aqui, a tua vai ter lá, porque senão aí também tu deixa dinheiro na mesa, né? Quantos sonhos são destruídos, são quebrados por falta de uma política de governança, né, tia? E tempo é dinheiro também, tu não pode ficar toda hora ali também, né? Colegiando todas as decisões. Acredito que cara, tu tem que ter uma autonomia até certo ponto, claro, né? Na dúvida, a gente tem que levar. A gente tem que ter uma autonomia,
né? Mas tempo é dinheiro. A gente tem que ter, querendo ou não, uma visão. Afinal, a gente está todo dia ali na operação e a gente sabe o norte que a gente quer. E o conselho ele vai nos ajudando a balizar para a gente chegar naquele norte definindo um planejamento estratégico. Isso. E para ficar claro, né, cara, a gente volta para a inovação. Para tu ter inovação, cara, só tem um meio. É tu ter liberdade para o erro, né? Então começa assim, ó. Se o teu ambiente não te dá liberdade para tu ter autonomia, para tu errar, tu não vai conseguir ter inovação. Tu vai ter medo de agir, né? Então, passo 1. Passo 2, cara, a pessoa que foi escolhida para liderar uma operação, ela tem que ser de confiança. Por isso que ela tem uma alta autonomia. E ela vai colecionar cagadas, né? Então, a política de governança, ela serve para casos específicos, casos bem descritos do que precisa ser colegiado. São casos macros, né? De resto, a liderança vai ter que tomar-lhe pau mesmo, vai ter que aprender com os próprios erros. E o conselho tem que estar muito maduro para saber isso. Cara, isso é normal. Ele tomou-lhe pancada, mas na próxima vai de novo. Né? E resiliência também, né? Mas isso aí vem da pessoa, né? É meio difícil tu treinar, né? Que nem o ponto do cresce e organiza, né? Mas, cara, tá legal o nosso papo, porque a gente tá fazendo um 360 bem legal, cara. Bem legal do qual é a base do negócio. Se eu for me lembrar aqui, cara, qual é a outra base para um negócio decolar assim. E um ponto importante também... Tu lembra de algum, Vini? Alguma outra base assim que tu tem que atentar para o negócio decolar? Eu acho que a gente... A gente falou um pouco de comunicação, né? Te falou... De marketing. Verdade. Comunicação e vendas a gente falou assim, mas a gente podia falar um pouco sobre marketing. Hoje, quando uma empresa... Tu falou que marketing, vendas, né? Se resume a venda. O marketing de verdade é o que vende, né? Marketing de verdade é o que vende. É o que a gente traz a bandeira muito forte na V4, né? Mas não é historinha bonitinha que passa lá, né? Na propaganda, o feed falando bonito. Nisso, até fazer o link com a profissão do Maurício. Hoje, cara, o que mais tem no mercado é barbeiro que vende curso, né? Tem bastante. E no meu mercado também, marketing, tem muito marqueteiro que vende curso. Sim. E na V4 a gente vai numa vertente ao contrário, que a gente fala que a gente não pega infoprodutor safado, né? Que é aquele cara que tem um curso ali de 10 aulas gravadas no celular em casa, que não tem conteúdo, que é faturar R$1 milhão. Né? E historinha bonitinha também, o mercado tá cheio. Então, qual é a frente, assim, que tu acha legal, Glauco, pra gente levar nos negócios? Principalmente porque o negócio, as frentes que tu trabalha hoje é muito inside sales, né? Que é a venda dentro do próprio negócio, né? Não tem muito e-commerce, não tem muita saída, assim. Queria entender de ti, como é que tu vê o marketing hoje na tua empresa. Perfeito. A parte da comunicação, com certeza, ela vai ser um pilar central ali, né? Tem muita gente que advoga que o marketing é prioridade 0 da organização, né? Já diria o Henry Ford, né? Se eu tivesse $1 de orçamento, eu gastava tudo em publicidade. Então a comunicação, de forma geral, né, tia, é uma coisa que também a gente não é treinado, a gente não aprende na escola, na faculdade. Tem gente que nasce com esse dom da comunicação. Tem gente que tem empresários que sabem se comunicar muito bem, tem outros que não. Né? Desde a oratória até a parte de publicidade mesmo. Então, esses são fatores essenciais. Né? Não adianta. A empresa que se sucede, que performa, é a empresa que aplica aí no mínimo 5% do bruto em publicidade. Né? Isso aí é fato comprovado. E também legal falar da diferença de publicidade e marketing, né? Que a gente traz muito forte ali. Que é marketing, a gente tem a visão, é o que vende. É aquele anúncio que tu vai fazer para vender. E publicidade, tu vai publicitar alguma coisa, né? Quando a gente traz essa bandeira na V4 forte de marketing, que é o que vende, a gente traz um processo de vendas e uma intensidade de vendas, né? Um DNA de vendas muito forte para o cliente, onde ele praticamente se obriga a vender. Pô, o cara tem um processo de venda desorganizado ali, de certa forma, ele já começa, putz, eu tenho que me virar aqui porque tá chegando gente e tudo mais, né? O cara que mergulha na V4 é bom porque se ele mergulha, se ele compra a ideia, se interessa, ele sai formado. Ele sai formado em vários princípios de marketing e em processo comercial, né? Ele é forçado a isso. Isso que diferencia, né, de outras agências tradicionais, né? Agências de marketing que só vai lá, faz uma campanha, não se preocupa com o resultado, né? E, efetivamente, o cara que se interessa pela V4 tem isso.
Glauco, então, a gente falou sobre todos os pilares, basicamente, que hoje um empreendedor tem que estar antenado, né? O pessoal de casa que está vendo, desde marketing, processos, vendas, comunicação, processos de pessoas também. A gente não falou da parte jurídica, né? Que é a tua formação, que tu é formado em Direito. Tu traz essa bandeira também. Hoje, a maioria dos CEOs aí no mundo, eles são advogados, né? Porque eles estão acostumados a resolver problemas. E eu queria entender um pouco mais do tanto o teu contexto aí nessa parte jurídica, porque hoje, basicamente, tu não atua fortemente na frente, ou como é que funciona essa parte para ti da questão jurídica? Tu tá no meu chão aqui, cara, no meu DNA. Jurídica é outro pilar, cara, que não adianta, cara. Se tu não tá bem, tu tem que ter um bom compliance, né? Mas Deus livre. E o seguinte, cara, tu falasse bem, hoje as empresas contratam como CEOs, é uma prática forte, ou advogado ou engenheiro. Aquela história que eu conto. O advogado recebeu a ligação sábado, 11h30 da noite. O que é? Não é para tomar um chopp, não é porque ganha na Mega Sena, é porque é problema. Então, o advogado, o engenheiro, toda a faculdade e toda a prática, eles foram treinados para quê? Chegou um problema, já olha para a solução. O cliente está te falando no telefone, cara, já está relatando o problema, tu já está pensando na solução. Já está quase escrevendo lá a solução. E isso, cara, foi uma coisa que eu trouxe muito para dentro dos negócios, né? Essa inteligência jurídica. Um outro fator principal que eu vejo, cara, de empresas de sucesso, empresas que ainda estão tentando decolar, não adianta, tia. Tem muitas empresas que simplesmente terceirizam o jurídico para um escritório conveniado. Mas aquele escritório não conhece as tuas práticas, não conhece as tuas boas práticas, não conhece a tua cultura. Então, velho, tu tá crescendo, tu tem que ter um jurídico interno. Mitigar risco, né? Ele mitiga risco tanto para atacar quanto para defender, que eu te falo. Tu vai assinar um contrato, já tá prevenindo risco, tu tá atacando, tu já vai fazer o contrato da forma que tu quer. Então, cara, isso é outro diferencial tremendo. E o pilar jurídico é outra coisa que a gente não pode de jeito maneira... Abrir mão. Não pode de jeito maneira abrir mão. Mais alguma coisa aí para perguntar pro Glauco? Pergunta direta, Maurício. Cara, uma pergunta direta pra gente encerrar. Vou fugir um pouco, mas vou seguir nessa ideia aí, tá? Vou voltar lá no início da nossa conversa, onde a gente tava falando em escolher a pessoa certa pra dentro da tua empresa, em treinar ela, em capacitar ela, e como, de certa forma, bonificar ela financeiramente, sem descaracterizar ter 2 funcionários da mesma função e pagar mais para um, como fugir dessa trabalhista, assim, como pagar mais dinheiro pro mesmo funcionário sem... Na mesma função, sem desmotivar um e manter o outro acima da média na motivação. Sem de fato mesmo, tomar uma trabalhista por pagar diferentes salários para a mesma função, né? Tchê, só indo para os Estados Unidos. Não tem muito como. Cara, aqui no Brasil tu tem que assumir o risco. É verdade. Sabe? Ou tu paga tudo no contra-cheque, ou tu assume o risco. E aquela coisa, cara, cada um colhe o que planta. Então eu sou muito dessa linha, cara. Cara, o cara tá performando bem, o cara vai avançar mais. Ele vai ter melhores cargos, ele vai ter melhores oportunidades, ele vai participar de mais reuniões. O cara que tá mostrando interesse, o cara que tá performando, o cara que tá entregando, ele vai performar. O cara que não, vai receber menos, vai ganhar menos bonificação. E ele tem que almejar ganhar mais e se inspirar no cara também. Se ele quiser reclamar, cara, paciência, ele que reclama, tu só tem que ter um fundo para amanhã fazer acordo com a galera que entra no X contra ti. E também, tá encerrando nosso tempo, mas para completar ali na V4, a gente tem muito essa política, cara, tu tem que evidenciar pra pessoa por que ela tá recebendo mais, né? E outra pessoa tem que entender, porra, e de certa forma a cultura, ela faz a pessoa entender, pô, aquele cara tá entregando muito mais que eu, tá recebendo muito mais, pô, tá recebendo... E não é só o benefício econômico, mas sim o reconhecimento, é um prêmio no final do mês, é um melhor vendedor, é o melhor designer, é o melhor account, né? Então, Glauco, queria te agradecer por esse bate-papo aí do 360 do empreendedorismo. Muito obrigado, cara, de coração. Agradecer aí. Obrigado. Agradecer agradecer a tua disponibilidade. Também falar para o pessoal que, novamente, quem quer anunciar no nosso podcast Clube da Evolução, fique à vontade para chamar eu, ou pode chamar para me chamar ou chamar o Maurício também. A gente está com cotas de publicidade bem interessantes, porque é início de projeto, né? E nosso convidado de hoje foi o Glauco Ribas. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo aí. Peço que sigam o nosso Instagram, Clube da Evolução _oficial. E também sigam o nosso canal do YouTube, Clube da Evolução. E fiquem ligados nos próximos episódios aí. Maurício, um recado final pra galera.
Cara, primeiramente agradecer aí, novamente aí pelo Glauco, por disponibilizar o tempo também. Obrigado por ti, por apostar na nossa ideia aí que vem casando. Tomara que a gente tenha muito sucesso e teremos, com certeza. E para finalizar, vou falar do meu e-commerce. Para quem precisa de produtos de qualidade, produtos de linha profissional, tanto para o cabelo quanto para a barba. São produtos homologados por mim e testados por mim. Então, pode ter certeza que você não está levando produtos de qualidade para casa. Tu vai acessar aí, www.meuproduto10.com. E lá vai estar toda a descrição, maneira de usar, entrega. Ali tu vai ter todo acesso a todo o recurso. E é isso. Agradecer aí a noite aí que a gente teve aí, a conversa bacana aí. Deu para aprender bastante coisa. E muito obrigado. Show de bola. Muito obrigado, gurizada. Sucesso total. Vamos dali. E muito privilegiado por esse primeiro encontro. Me chamem no aniversário de 1 ano aí, tá bom? Show de bola. Fechou. Muito obrigado, gurizada. Show de bola, valeu. Valeu, show.